Olá, meus amores! Nós vamos fazer uma oração para nós começarmos a nossa aula de português de hoje, tá bom? Fechem os olhinhos aí com a Pro. Querido Deus, maravilhoso Pai, muito obrigada, Senhor, pela sua proteção, pelo seu amor e pelo seu cuidado. Obrigada porque o Senhor sempre está conosco e o Senhor cuida de cada detalhe de nossas vidas e também cuida das pessoas que amamos. Seja conosco, por favor, durante esse dia, abençoe essa aula para que nós possamos aprender bastante. Em nome do amor de Jesus, amém. Muito bem, vamos lá? Meus amores, é o seguinte, nossa aula de português hoje vai ser um pouquinho diferente, tá bom? Nessa aula de português, a Pro vai fazer uma revisãozinha com vocês de tudo que nós estudamos, tá bom? Porque semana que vem nós teremos a nossa atividade avaliativa e a Pro quer relembrar com vocês, passar por cada tópico que nós estudamos, tanto no livro, né, de português, quanto no caderninho, tá bom? Nós vamos ter uma conversa aqui, então nesse momento eu quero que vocês prestem atenção aqui na Pro, tá bom? Vamos lá? Olha só, primeiro falando do livro, tá bom? Se você quiser ficar com o seu livro aí para tentar acompanhar com a Pro, tudo bem, mas se não, só ouvir vai dar tudo certo, tá bom? Então vai ser uma aulinha mais curtinha e depois a Pro vai deixar uma atividade com vocês, tipo uma listinha, tá bom? Para vocês fazerem algumas atividades desses assuntos que nós já aprendemos e tá na ponta da língua, só para vocês praticarem, ficarem craque para a atividade avaliativa da próxima semana, tá bom? Vamos lá? Ali em português, no capítulo 7, nós vimos um pouco ali do que nós chamamos de o quê? De repente. Lembra só? No duelo de cantoria? Isso. O que é mesmo repente? Repentista. São aquelas pessoas que são mestres na arte do improviso, que cantam, lembram? As frases. Um vai cantando contra o outro, né? Que a gente chama de duelo de cantoria. Então, esses repentistas que fazem o repente são rimas improvisadas que um vai fazendo contra o outro. E aí a gente tem que ver qual que vai ganhar. Aquele que faz com que o outro não consiga continuar com a rima, que a gente fala que é quebrar a rima, lembra? Então, quando um quebra a rima, quer dizer que o outro venceu. Então, o repente é essa arte de cantar as rimas, né? Então, nós vimos ali na página 4 e 5 o exemplo do texto de Dandão e Dedé, que foi aquele duelo de cantoria entre eles. Certo? Entenderam isso daí? Tá tudo tranquilo? Então, olha só. Não se esqueçam, tá bom? Então, o repente é esse duelo de cantoria, é esse cantar de rimas improvisado, tá bom? Vamos lá? Seguindo então, pessoal, vamos lembrar um pouquinho também da questão da interpretação textual. Então, na atividade avaliativa, nós teremos algumas questões de interpretação textual. O que é interpretação textual? Vocês vão ler o texto que tiver lá e vocês vão interpretar o que está acontecendo, o que está sendo pedido, de acordo com o texto que vocês vão ler, tá bom? Então, é muito tranquilo, tá? Então, nós vamos continuar, tá bom? Vamos lá, a Pro tá seguindo aí, tá bom? O que a gente não pode esquecer também? Substantivo. Lembram o que é substantivo? Muito bem, substantivo é o nome de algo. Tá bom? Então, por exemplo, apostila. Apostila é um substantivo. Por quê? Porque é o nome desse material que nós utilizamos, certo? Então, substantivo é sempre nome. Mas, Pro, e o adjetivo? Lembra que nós conversamos também no livro, com várias atividades, sobre adjetivo? Vocês lembram o que é? Isso, adjetivo é o quê? São características. Certo? Podem ser boas ou podem ser ruins. Se eu disser, aquele menino é preguiçoso, qual que é a característica do menino? Ser preguiçoso. Então, preguiçoso é o adjetivo e não é algo bom. Ou pode ser também uma característica boa, uma qualidade, né? Aquele menino é muito inteligente. O inteligente ali é a característica do menino, né? É uma qualidade dele, é algo bom, tá bom? Então, os adjetivos podem ser tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. Pessoal, lembram das palavras parônimas? Olha lá na página 11, também vai falar sobre as parônimas, que é uma outra coisa que nós também teremos na nossa atividade avaliativa. Olha lá,
Parônimas, página 11, se você quiser acompanhar com a Pro. O Sabino está falando ali, ó, fique esperto, as palavras da língua portuguesa com escrita e sons parecidos, mas com significados diferentes, são chamadas de parônimas. Então, nós temos as palavras parônimas, que tem o quê? O mesmo significado, tá? Só são escritas diferentes. E aí tá falando ali, cavaleiro, cavalheiro, né? Cavaleiro, são palavras de significados diferentes, mas que de significados diferentes, e a escrita também é diferente, né? Só o som que é meio parecido. Lembra de cumprimento e comprimento? Você pode até ter esse problema ali na hora de falar e falar errado. Por quê? Porque elas têm significados diferentes, tá bom? Só tem som parecido. E são escritas diferentes também, tá bom? Então, não se esqueçam, palavras parônimas, tá bom? Lembra ali do que o Sabino falou, tá? Então, sempre atenção aí. Nós falamos também sobre rimas perfeitas, lembra? Rimas perfeitas são quando aquelas rimas têm o som igualzinho. E rimas imperfeitas são quando elas têm som só parecido, tá bom? E aí a gente entra nas palavras parônimas que têm sons parecidos, mas são escritas diferentes e têm significados diferentes também, tá? Continuando aí com a Pro, pessoal. Lembrar ali das palavrinhas com som de S, que são escritas com outras letras, né? Por exemplo, sertão tem som de S, é escrito com S. Tem ali também moça, tem som de S, mas é escrito com C cedilha. Então, lembram das palavras que tem o som de S, mas são escritas com outras letras? Então, vamos lá, continuando. Pessoal, na página 14, nós tivemos o cordel. Alguém lembra o que é cordel? Muito bem, o cordel é o quê? É um texto poético, é popular, do Nordeste, tá? E geralmente ele fala sobre a vida do povo nordestino, tá bom? Então, esse é o cordel. E ele é escrito, lembra naqueles livrinhos que a Pro falou? Que tem umas gravuras bem diferentes, né? Bem típicas do sertão mesmo. A Pro até mandou para vocês um cordel que foi cantado, lembra? Um cordel falado, aliás. Um cordel oral, né? Porque os cordéis, eles são escritos. Mas esse foi um que a Pro mandou um vídeo para vocês. Lembra do cordel do Covid-19? Então, isso aí era o cordel, né? E vocês perceberam que os desenhos são bem típicos do sertão mesmo, do Nordeste? Isso mesmo. Então, isso aí é o cordel. E aí a gente tinha nesse cordel falando sobre um pouquinho sobre João Grilo, né? Falando das traquinagens dele, da vida de João Grilo. Então, assim, não se esqueçam que cordel é uma coisa e repente é outra. Lembra? O cordel é o quê? É um texto poético, tá? Popular ali do Nordeste. E ele é escrito ali naqueles folhetinhos e tem as gravuras bem típicas do Nordeste. Já o repente, que a gente falou do duelo de cantoria ali, ele é o quê? É uma poesia feita por quê? Por cantadores, né? Que a gente chama também de repentistas. Que eles se desafiam nesses duelos e eles mostram a arte de improvisar com as rimas, certo? Tá bom? E geralmente tem uma questão de humor, fazer a plateia sorrir, tá bom? Então, olha só, até aí na página 17, no exercício 31, ele mostra a estrutura do cordel, a finalidade dele, a linguagem, o tema. Então, olha só. A finalidade, o objetivo do cordel, tá mostrando ali, ó, é tratar com humor, né? Criar humor, é mostrar a cultura. A estrutura dele é como? A estrutura é em versos, lembra? Versos e estrofes, é um poema, é um texto poético, tá bom? Esse é o cordel, um texto poético, tá? Aí a linguagem é informal, certo? E há marcas da oralidade, lembra que é como ele fala? Então, é como o João Grilo falava, estava escrito no texto. O tema geralmente é do cotidiano, do folclore brasileiro, da realidade social do Nordeste. A métrica tem um ritmo, né? E ali estava em 6 versos. Então tinha um ritmo, você vai lendo num ritmo, tá bom? Isso é o cordel. A Pro tá falando aqui só para relembrar com vocês. Vocês já viram tudo isso, nós discutimos bastante nas primeiras aulas ali, nas primeiras semanas. Então vocês estão assim, craques, certo? Vamos lá. Aí está falando ele do substantivo, do adjetivo que nós já conversamos com vocês.
que a palavra ela pode ser tanto um substantivo quanto adjetivo, vai depender do contexto que essa palavra estiver. Então, por exemplo, a palavra amarelo, se eu disser assim, o amarelo é minha cor preferida, o amarelo nessa frase é o nome da cor, então é substantivo. Mas se eu falar, o sapato dela é amarelo, o amarelo nessa frase é a característica do sapato, portanto, ele é um adjetivo. Então, lembrem-se disso, dependendo do contexto que a palavra estiver, ela pode mudar sua função, pode ser substantivo ou pode ser adjetivo, tá bom? Vamos lá? Continuando aí, lembra das palavrinhas que nós formamos a partir de adjetivos? Lembram só? Na página 20 está mostrando que, por exemplo, João Grilo é esperto, ele tem esperteza. João Grilo é firme, ele tem firmeza. João Grilo é fraco, ele tem fraqueza. João Grilo é pobre, ele tem pobreza. Então, todas essas palavras são adjetivos e delas são formadas essas palavras que são terminadas sempre em eza, tá bom? Até fala ali, ó. Agora você já sabe, beleza, fraqueza e riqueza, escrevemos com a letra Z. E olha lá, na 42 está falando o seguinte, os nomes formados a partir dos adjetivos apresentam a terminação eza. Então, quando eu tenho um adjetivo e vou formar uma palavra, eu sempre coloco a terminação eza, tá bom? Combinado? Tudo certo? Nada difícil, né? E aí, nós vamos ali para o próximo, que já é no capítulo 8, ali na página 24, que vem falando do quê? Esse daí é outro texto, outro tipo de texto, certo? É um poema, tá bom? E olha lá nesse poema, é o poema Cante Lá que eu canto cá, lembra que é escrito por Patativa? Lembraram? Isso mesmo, que ele vai falando o quê? Ele era um poeta, ele era um poeta ali do sertão, falando para um poeta da cidade, lembra só? E ele dizia que o poeta da cidade não podia escrever sobre o sertão porque não conhecia a realidade, não passava por tudo que ele passava, né? Então, esse poema aí, ele é bem típico ali, tá bom? Esse poema está sendo trabalhado a realidade do sertão, tá bom? A realidade de um poeta do sertão e um poeta ali da cidade, né? E então é a poesia. Lembrando que o poema ele é escrito em estrofes, ele é separado em estrofes e nas estrofes nós temos os versos. Lembraram? Certo? Então, pessoal, no mais é isso, tá bom? Então, lembrando que ali no poema, né, a arte poética ela sempre é trabalhada com rimas, tá bom? E tem o ritmo, certo? E às vezes temos algumas que tem a questão da oralidade, por exemplo, no cordel e nesse poema ali, nós tínhamos muito presente a questão da oralidade. Então, nós tínhamos ali palavras que eram típicas do local onde esses poetas moravam, certo? Então, tem a forma como eles falam, está escrito exatamente como eles falam, né? Então, assim, até na parte ali, ó, ele fala assim, bordado de prata e ouro, ouro sem o ouro, né? Então, era a forma como ele falava, e tá escrito ali, tá? Então, alguns poemas têm essa questão da oralidade, que eles escrevem ali da forma como eles falam, tá bom, pessoal? É isso aí, nada de muito diferente, tá bom? Nós aprendemos ali no livro a questão do repente, né? Que era a arte ali que era feita a partir dos cantadores, né? Então tinha o duelo e esses cantadores duelavam entre si, cantando rimas de improviso, certo? Fazendo com que a palavra com que a plateia se divertisse e tudo mais. E aí nós temos o cordel, e dentro do cordel nós temos o que? Um texto poético. O cordel, ele é típico ali do Nordeste, tá bom? Então até mesmo ele é feito em folhetos e dentro desses folhetos tem algumas imagens bem típicas, tá bom? Do Nordeste. E o cordel conta ali sobre a realidade, é um texto poético também, tá bom? E aí depois vem o próprio poema, né? Que vem que é Patativa contando também de uma realidade nordestina, né? Do sertão, falando sobre a sua realidade como poeta do sertão e falando que o poeta da cidade não poderia falar do sertão porque ele não conhecia a realidade, né? E dentro de tudo isso nós aprendemos ali as palavras
que as palavras elas podem ter o som parecido, mas significados diferentes, escritas diferentes, que são as palavras o quê? Parônimas. Muito bem, então nós aprendemos isso também. Aprendemos que existem ali os substantivos e os adjetivos. Aliás, relembramos, porque vocês já sabem. E o substantivo é o nome, certo? E o adjetivo é a característica. Entendemos também que dentro de uma frase, a palavra ela pode ser tanto substantivo, ela pode ser substantivo ou ela pode ser adjetivo, certo? Vai depender de como estiver escrita. Lembra? O amarelo é a cor da bandeira que fica na bandeira do Brasil, então o amarelo ali é o nome da cor, por isso é substantivo. E quando eu falo assim, nossa, eu gostei daquele sapato amarelo, eu tô falando da cor do sapato, então a característica dele, portanto, adjetivo. E aí nós entramos também que nós podemos formar palavras a partir de adjetivos, lembra? Nós só precisamos colocar o ESA, certo? Então, pessoal, é isso. Vocês aprenderam a estrutura do cordel, qual que é a finalidade dele. Então, no livro foi isso que nós aprendemos, tá bom? E nós temos que lembrar também como é importante nós interpretarmos o texto, lermos o texto, entendermos o que a pergunta está pedindo e aí colocar a resposta a partir disso, tá bom? Então, na atividade avaliativa de português, nós vamos ter algumas questões sobre interpretação de texto, que você só precisa ler e entender o texto e responder o que está sendo pedido, não é nada difícil, tá bom? Nada que vocês já não saibam. Nós falamos também sobre as rimas, lembra? Rimas perfeitas e rimas imperfeitas. Rimas perfeitas são aquelas que têm o som igual, e rimas imperfeitas são aquelas que têm sons parecidos, né? E aí a gente entra nas palavras parônimas, que são as palavras que têm sons parecidos, exemplo, comprimento e cumprimento, mas tem o significado e a escrita diferente, tá bom? Então vamos lá. Agora falando sobre o que nós vimos no caderno, tá bom? Se você quiser abrir aí para vir junto com a Pro, pode vir, tá? No caderno, nós falamos primeiro sobre as diferenças entre mal com U e mal com L. Vocês lembram disso? Vocês lembram que a Pro colocou uma regrinha e é essa regrinha que vocês não podem esquecer? Mal com U é o contrário de bom. Então, quando numa frase eu puder trocar o mal por bom, quer dizer que aquele mal é com U, tá bom? Então, por exemplo, esse menino é muito mal. Eu vou escrever mal com U ou mal com L? Mal com U, porque se eu for trocar pelo contrário de mal, eu vou colocar lá, ó, este menino é muito bom, certo? Então, nesse caso, é mal com U, tá? Se eu for falar assim, noite passada, eu me senti mal. É mal com U ou mal com L? Mal com L, porque se eu for trocar pelo contrário, eu vou colocar noite passada, eu não me senti bem. Eu me senti bem, aliás. Certo? Então, entenderam? Mal com U, eu coloco o contrário dele, que é bom. E mal com L, o contrário é bem. Então, quando eu estiver fazendo uma frase ali e eu for... eu coloco mal com U ou mal com L? Eu lembro que se nessa frase eu puder trocar o mal por bom, é mal com U. Se eu puder trocar o mal por bem, é mal com L, tá bom? É só lembrar da regrinha, não tem erro. Agora, a outra que a gente aprendeu foi o traz com Z, traz com o acento e o S e o atrás. Lembra que esse primeiro traz aí com Z, ele é o mais fácil de diferenciar, porque ele é o que é diferente mesmo. O traz com Z, ele é quando nós vamos falar de uma ação, um verbo, do verbo trazer, tá bom? Então, se eu falar assim, traz pra mim aquela caneta, o traz ali, eu tô pedindo para que a pessoa faça uma ação, então vem do trazer, então esse traz é com Z, certo? Agora, quando o traz é com S, o traz com S, o acento e o S, ele é um traz de posição, de lugar, tá bom? Só que ele vem acompanhado de uma preposição. Então, se eu falar assim, ó, eu sei quem está por trás disso tudo.
Ou seja, quem está nessa posição, ele está por trás disso tudo. Ele é traz por quê? Porque antes vem a preposição por, tá bom? Lembraram? Agora, quando é atrás? Atrás, assim como trás, também indica posição, lugar. Mas eu não tenho uma preposição antes. Então, por exemplo, nossa, eu vi esse sapato atrás do armário. Olha só, é posição? É lugar? Também, tá atrás do armário. Só que eu não tenho uma preposição antes, então é atrás, tá bom? Então é só para vocês aprenderem a diferenciar. Vocês já fizeram exercícios, já corrigiu com vocês e tá tudo certo, tá bom? Então, pra gente relembrar. Agora vamos relembrar o último que nós aprendemos, que são as palavras homófonas e homógrafas. Homófonas, vem de quê? É só você olhar para a palavra, a própria palavra já vai te dizer o que é o significado dela, tá bom? Homófonas, homo de mesmo e fonas, vem de fono, que é som. Então são palavras que têm o mesmo som, mas são escritas diferentes. Exemplo que a Pro usou com vocês na aula 1 até, senso e senso. Senso com S, que é de juízo, né, de noção. Tenha bom senso. E senso com C, que são aqueles dados estatísticos que eles pegam para saber a mortalidade, natalidade da população. Então, esse é com C. Na hora de falar, eu vou dizer, olha, tenha bom senso. Foi feito um censo, aí com C, né? No ano de 2019. Então, são palavras que o som é o mesmo. Homófonas, mesmo som, só que são escritas diferentes, tá bom? Uma era com C, outra era com S. Agora, nós temos as palavras homógrafas. Assim como as homófonas, a palavra homógrafa também diz o que ela significa, certo? Então, homógrafas, homo de mesmo e grafas de grafia, que é escrita. Então, são as palavras que têm a mesma escrita, tá bom? Mas elas têm sons diferentes, certo? A mesma coisa da palavra que a gente viu na aula 1. Olho e óleo. Olho é o que? O nome é substantivo, é o órgão, né, que é responsável pela visão. Então é olho. Óleo vem do verbo olhar, certo? Então assim, são palavras que têm sons diferentes, olho e óleo, mas na hora de escrever, eu vou escrever da mesma forma. Por isso elas são homógrafas, tá bom? Tem a escrita igual, mesma grafia, né? Homógrafas, mas elas têm o som diferente, tá bom? Então é isso, meus amores. A nossa aulinha de hoje foi uma revisãozinha para vocês, para a atividade da semana que vem, que vocês vão arrasar, vocês vão sair super bem, porque é só colocarem no papel tudo que a Pro já explicou para vocês, que nós já corrigimos, fizemos juntos nas aulas, nas videoaulas, nas aulas 1. Então tá tudo tranquilo, tá bom, meus amores? E não esqueçam de fazer as atividadezinhas que a Pro deixou pra vocês, tá bom? Aí, e nós vamos corrigir na próxima aula, tá bom? Mais uma forma de nós revisarmos juntos. Super beijo pra vocês e até a próxima!